Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor Luiz de Ciências. Hoje eu estou falando com vocês, quero falar com vocês sobre os planetas e os movimentos dos planetas, tá? Como que acontece a formação dos dias, como acontece a formação das noites em todos os planetas, tudo bem? Essa é uma aula basicamente de questões, tá? Questões que vão ser trabalhadas, que elas são perguntas que são tiradas principalmente do nível 2 e do nível 3 para da OBA, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Os planetas, a organização deles, todos nós já sabemos, que eles são organizados em 8 planetas principais, certo? Que são 4 planetas que são rochosos e 4 planetas que são gasosos. Esses planetas que são rochosos ou planetas internos, eles são planetas que têm uma composição principalmente de metais e que também têm uma atmosfera, às vezes, tá? Não todos, Mercúrio, por exemplo, não tem uma atmosfera muito desenvolvida. Temos características importantes, por exemplo, Mercúrio e Vênus, eles acabam não tendo satélites, né? Vênus tem uma rotação ao contrário, que Vênus, os planetas normais, geralmente, na sua normalidade, eles têm uma rotação que ela é em sentido anti-horário. Então, aquela do relógio, em vez de ir na direção no em Vênus, de 12, 11, 10 ao contrário, ele vai na direção horária, tá? Que é de 1, 2, 3, indo na função do relógio. Então, Vênus roda na velocidade nessa rotação e os outros planetas nessa rotação. Tudo bem? Então, nós temos a rotação, ela basicamente significa o quê? Toda volta do planeta nele mesmo indica que aconteceu que passou um dia nesse planeta. Nós utilizamos como referência, geralmente, os planetas, utilizamos como referência, geralmente, a rotação do planeta Terra, para falar que é um dia, né? Então, para a gente, um dia dá quase 24 horas, 23 horas e 56 minutos, mais ou menos. E os outros planetas, nós temos rotações diversas. Se a gente observar aqui, depois eu vou mostrar uma tabela para vocês, que o planeta que tem a rotação mais veloz, que o dia passa mais rápido, o dia planetário, é o Júpiter, né? Então, Júpiter, com 9 horas e 55, acontece um dia em Júpiter. Então, em segundo lugar, nós temos Saturno, que tem 10 horas e 33. E o planeta que demora mais tempo para acontecer uma rotação, ou seja, que demora mais tempo para acontecer um dia, é Mercúrio. Que você vê que a rotação dele é bem mais devagar. Apesar de aqui nós temos Plutão e Ceres, eles não são considerados planetas, eles são considerados planetas anões. Tudo bem? Então nós temos 4 planetas principais. Mercúrio, que é o primeiro, que é o mais próximo do Sol, mas ele não é o mais quente, né? Depois nós temos Vênus, que é o planeta mais quente por causa da atmosfera, que tem bastante dióxido de carbono, que é o CO2. Um gás estufa, que acaba armazenando bastante calor. Terra, que é o único planeta que a gente conhece que tem muita água e tem vida. Marte, que é o planeta vermelho, essa cor devido a ter óxido de ferro. Júpiter é o planeta gasoso primeiro, onde tem uma grande gravidade, acaba atraindo coisas para lá. Saturno, que é principal planeta dos anéis. Urano, que tem essa cor mais azulada por causa de metano, assim como Netuno, que também tem bastante metano na sua composição, por causa dessa coloração azulada. E então, nós temos a translação. O que é a translação? Todos os planetas eles fazem translação e todos os planetas eles fazem a rotação. Translação nada mais é do que a formação do ano. Então, quando um planeta dá a volta de uma estrela, no nosso caso é o Sol, acontece a formação de um ano.
E cada planeta é um tempo diferente. Então, nem todos os planetas, não são todos eles, que um ano é 365 dias. Mas nós consideramos o tempo da rotação da Terra para a classificação de algumas coisas, que a gente vai falar mais depois, tá? Então, a rotação é o movimento do planeta em volta dele mesmo. E nisso, nós temos dois nomes importantes nesse sentido, que é periélio e afélio. Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre isso. Afélio é quando o ponto da órbita está muito mais longe do Sol, se você vê a órbita. Lembrando que a órbita dos planetas ela não é redonda, né? Ela tem um formato elíptico, um formato meio ovalado. E periélio vem de perto, então quer dizer que é quando o planeta está mais próximo do Sol. Quando está mais próximo também acaba tendo uma incidência de calor maior. Tá, então aqui na tabela nós conseguimos ver... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver bem. Sim. Conseguimos ver os planetas que têm uma maior rotação, ou seja, quanto tempo demora para um planeta fazer um dia, quanto tempo demora para uma rotação. Então aqui está basicamente, praticamente em ordem, né? Nós temos Júpiter, que é o planeta que tem a rotação mais rápida, em primeiro. Depois nós temos Saturno, em segundo. Nós temos Netuno em terceiro. Terra e Marte, se vocês perceberem, têm uma rotação muito parecida. Então eles acabam tendo um dia com um tempo bem semelhante. Urano, Mercúrio e Vênus são os mais lentos, tá? Mas o engraçado é que Mercúrio, apesar de ter a formação de dias, o segundo mais lento, a formação dos anos dele é o mais rápido. Então é engraçado que um ano em Mercúrio é mais rápido do que um dia. Que são 176 dias terrestres, ou seja, 24 horas, para formar um dia em Mercúrio. E um ano em Mercúrio vai dar 88 dias. E o planeta que o ano acontece de forma mais rápida, então, é Mercúrio. E o que demora mais para isso acontecer é Vênus, tá? Apesar de Netuno também demorar bastante. E Netuno é outra coisa, que a formação de anos 164 e dias são 16. São quase 100 dias dentro de... Tudo bem? Agora vamos para as perguntas, tá? Aqui em cima eu deixo para vocês sempre o quê? A tabela que é utilizada principalmente nas provas da UBA, tá? Aqui é um simuladinho rápido, depois eu vou fazer outra, basicamente com todas as perguntas da UBA que caíram nesses últimos anos de planeta. Planetas é um conteúdo que praticamente todo ano cai, tá bom? Então ali em cima eles colocam geralmente os planetas, o ano em dias e o dia em horas, ou seja, a formação da rotação, que é a formação do dia, e a formação da translação, que é a formação do ano, tá? Eles geralmente colocam esses dados para vocês, para você analisar qual que é o mais rápido, qual que é o mais lento, qual que demora mais para acontecer a rotação, qual que demora menos. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem pausar o vídeo para anotar essas informações, pode ser interessante. Tudo bem? É bom pegar um caderno antes sempre da gente começar a fazer as questões. São 40 perguntas apenas. E verdadeiro e falso para a gente ir treinando essas coisas. Depois eu vou mostrar para vocês que na OBA ela cobra muito essas questões de verdadeiro e falso ou análise de sequência, que são 5 perguntas e qual delas é verdadeiro e qual que é falso. Aí você coloca a sequência, verdadeiro, 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 falso, falso, por exemplo. Beleza? Então, vamos lá, tá? A Terra, ela gira em torno do seu eixo de rotação. Tá? Então quer dizer, acontece uma rotação, acontece essa movimentação da Terra, verdadeiro ou falso? Então, gente, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, tá? Dessa rotação acontece uma rotação na Terra, obviamente. Então a questão é verdadeira.
A Lua, ela gira em torno do seu eixo de rotação? A Lua também faz rotação? Será que é verdadeiro ou será que é falso? Verdadeiro, a Lua também faz rotação, assim como ela faz um processo chamado de revolução, que nada mais é do que um processo de movimento da Lua em volta da Terra. Então a Lua ela faz rotação, faz a revolução, que é o movimento dela em volta da Terra, e faz a translação junto com a Terra, que é o movimento dela em volta do Sol. Será que o Sol também faz rotação? Verdadeiro ou falso? Por incrível que pareça, o Sol também faz rotação. Ele não fica parado. Inclusive, nem os planetas ficam parados. Eles se movimentam em volta do Sol. E o Sol também vai se movimentando dentro da nossa galáxia. A Lua, ela gira em torno da Terra. Acabei de falar agora, né? O nome desse processo se chama revolução. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os astrônomos sabem que quanto mais distante estiver um planeta do Sol, mais lento é o seu movimento ao redor do Sol. Verdadeiro ou falso? Sim, gente. Os astrônomos também sabem que os planetas, quanto mais perto do Sol, mais lento vai ser o movimento ao redor, ou seja, vai ser maior tempo de translação. Se a gente olhar lá na tabela lá que eu fiz para vocês, aqui os planetas mais pertos, por exemplo, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, cadê Urano? Urano e Netuno é tudo em ordem, do menor para o maior. Então, o mais longe do Sol é Netuno, com 164, o mais perto é Mercúrio com 88 dias. Terra é um ano. Aí você vai vir para Júpiter, 11. Saturno, 29. Entendeu? Então, sempre nessa situação de translação é do menor para o maior. Mais perto do Sol, tem menos tempo para se movimentar em volta dele. Todos os planetas do Sistema Solar têm um dia de 24 horas em um ano de 365 dias? Verdadeiro ou falso, gente? Todos os planetas não têm 24 horas, como a gente acabou de ver. Tem planetas que têm menos e tem planetas que têm mais. Júpiter, por exemplo, tem 9 horas e 55. A Terra tem 24, tá? E translação são variadas. Mercúrio, por exemplo, 88 dias. Quanto mais perto do Sol, menos translação, menos tempo de translação eles têm. Júpiter é o maior dos planetas, então ele é o mais lento de rotação e de translação dos planetas. Será? A gente olhar aqui em cima, ó, dá para ver, inclusive, que Júpiter ele não é o mais lento dos planetas de rotação. Na verdade, ele é o mais rápido. Então, o tamanho dele não tem nada a ver com isso, tá bom? É mais questão de velocidade dele mesmo. Beleza? Saturno tem os mais lindos anéis do Sistema Solar, então por causa disso ele é o mais rápido. Verdadeiro ou falso? Se a gente acabou de olhar que o mais rápido é Júpiter, não é Saturno. Saturno é o segundo, tá? Mas ele não é o mais rápido. E os anéis também não tem sentido nisso. Então é falso. Plutão, planeta na mão, ele não se move porque é muito pequeno. Verdadeiro ou falso? Se a gente olhar, inclusive, aqui na figura do lado, ele está se movimentando, então é falso. Todos os planetas anões, cometas, asteroides, tudo se move, nada fica parado no sistema. Mercúrio é o planeta que tem a translação mais rápida do Sistema Solar. Será que a translação mais rápida, o ano dele é o mais rápido do sistema? E aí, gente, verdadeiro ou falso? Sim, é verdadeiro, ele é o mais rápido. O que é mais devagar nele, geralmente, é a rotação. A translação dele é bem rápida. Todos os planetas anões e luas têm dias, ou seja, eles se movimentam em volta do seu próprio eixo. Isso é uma alternativa verdadeira ou uma alternativa falsa? Verdadeiro, gente, como a gente disse agora, todos os planetas, todos os astros, todos os corpos celestes, eles se movimentam, tá? Então é uma alternativa verdadeira. Júpiter é o planeta que tem um dia mais curto?
a rotação dele é a mais curta? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Toda a rotação deles organizadas em horas aqui. Se a gente olhar as horas, são 9 horas e 55, tá? Que tá em números organizados de forma sem ser em minutos. Ele é o planeta que tem o dia mais curto. E mais longo, obviamente, Mercúrio. O dia em Vênus é mais curto que o ano em Vênus. Verdadeiro ou falso? Deixa eu olhar Vênus aqui, ó. Dia dele é mais curto do que a formação do ano. Verdadeiro ou falso? Não tem sentido, gente. Em Vênus, o que é mais curto é a formação do ano, tá? O ano demora mais do que o dia, tá? É falso. Mercúrio é o planeta com o dia mais longo. Dia de Mercúrio é o mais longo entre todos. Verdadeiro ou falso? Sim, gente, Mercúrio é o planeta com a rotação mais demorada, tá? Em horas. Então, ele tem maior tamanho de dias. Mercúrio é o planeta que tem um ano mais curto. Ano de Mercúrio, em comparação com os outros, é o mais curto. Netuno demora 60 mil dias. Sim, gente, é verdadeiro. Mercúrio é o planeta que tem o ano mais curto, que tem um ano mais rápido. Marte é o planeta que tem o dia mais longo entre todos. Aqui, Marte é o planeta que tem o dia mais longo de todos. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Falso, gente. O planeta que tem o dia mais longo é Mercúrio. Marte tem o dia muito semelhante ao da Terra, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Tem 24 horas para acontecer um dia na Terra, nesse planeta que nós residimos. Em Marte é 24 horas,7, tá? São, se eu não me engano, é 24 e 35 minutos. Então, é um dia muito semelhante. Urano é o planeta com a rotação mais lenta. Rotação, lembrando que é a formação do dia. Então, Urano é o que tem a rotação mais devagar. Verdadeiro ou falso? Falso, gente, porque é mais lenta é Júpiter. Lembrando que tanto Urano quanto Vênus têm uma rotação horária. Ele é o contrário dos planetas, dos outros planetas. Outra coisa de Urano é que ele é um pouquinho diferente, que ele tem um ângulo de diferenciado. Ele não é o mesmo ângulo dos outros planetas, tá? Ele tem um ângulo de 98 graus, então parece que ele tá meio que caindo, tá? E o ano de Júpiter é quase igual a uma dúzia de anos terrestres. Um ano de Júpiter, 4.333 horas. E a Terra tem 365 dias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Tem quase 12 anos que da Terra dá um ano de Júpiter, mais ou menos. O ano da Terra é quase metade do ano de Marte. Ano da Terra e ano de Marte. Tá quase a metade? Sim ou não? Verdadeiro, gente. O ano da Terra dá quase metade do ano de Marte. Tudo bem? Por quê? Por causa que a translação de Marte ela é mais demorada do que a Terra, apesar da rotação, ou seja, rotação, movimentação em volta do próprio eixo, translação dele em volta do planeta, tá? Desculpa, da estrela que é o nosso Sol. Então, a translação de Marte é mais demorada. O planeta mais bem estudado depois da Terra é Marte? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Tem outro planeta que é mais bem estudado além de Marte? Verdadeiro, gente. O planeta mais bem estudado depois da Terra é sim Marte.
A Terra tem uma lua, mas Marte tem duas, Phobos e Deimos. Verdadeiro ou falso? Sim, gente. A Terra tem uma lua, um satélite, que a gente chama de lua. E Marte tem duas, que são menores, que é a Phobos e a Deimos, tá bom? O ano de Marte dura 687 dias. O dia de Marte dura 24 horas e 37 minutos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Tudo bem? Então, tá na tabela, só olhar. Essas perguntas, a maioria delas, algumas delas caíram na oba já, tudo bem? Então é se atentar a essa análise de tabela para não errar essas perguntas que são quase de graça na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Marte é mais veloz do que a Terra porque está mais longe do Sol. Veloz, tá? Vocês acham que a rotação está relacionada à distância do Sol? E além disso, se você olhar, na verdade, Marte não é o mais rápido, tá? Então é falso. O dia e o ano de Marte são mais longos do que o da Terra? Verdadeiro ou falso? Se vocês olharem aqui, o dia e o ano de Marte são, sim, mais longos do que o da Terra. Apesar do dia serem bem parecidos, você olhar direitinho, são mais longos sim, tá? É verdadeiro. Vênus, planeta com um dia mais longo do sistema solar. A rotação dele é mais demorada. Verdadeiro ou falso? Vênus, sim, é o planeta com um dia mais longo do sistema solar. Na verdade, não, ó. Se olhar, tá errado, tá? É falso. Se olhar, o planeta com um dia mais longo do sistema solar é Mercúrio, tá? Não é Vênus. A alternativa aqui tá errado. Que tem um dia mais longo do sistema solar. Saturno é o planeta com o maior período de translação, ou seja, tem o maior ano de todos os planetas. Verdadeiro ou falso? Falso, tá, gente? O planeta com a maior translação é Netuno. Por quê? Porque ele está mais longe do Sol. E por estar mais longe do Sol, ele demora mais tempo para fazer o movimento em volta do Sol. Na órbita elíptica que a gente chama, né? Que é uma forma meio ovalada, não é redonda. A Terra completa um ano em 400 dias. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Terra, gente, demora 365 dias, não é 400 não, tá? Então, é falso. Rotação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Verdadeiro ou falso? O que é rotação? Rotação, gente, ela é um movimento que a Terra faz em volta dela mesma, não é em volta do Sol. O que faz em volta do Sol é translação, tá? Então, a rotação é um movimento que a Terra faz em volta dela mesma, que forma os dias e as noites, que forma o conceito de um dia, 2 dias, 3 dias. A cada quantidade de dias que a gente fala é a quantidade de rotações que a Terra fez, que é a quantidade de movimentos que ela fez em volta dela mesma. A Terra completa um giro completo em torno do seu eixo em aproximadamente 24 horas. Esse é o conceito de rotação, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá, gente? A Terra faz a rotação em 24 horas. Então, e a revolução? O que é a revolução? Ele está falando que a Lua faz a revolução e a revolução é o que faz, o que ela faz ao redor da Terra, ou seja, o movimento da Lua em volta da Terra. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro, tá, gente? Revolução. Então nós temos 3 movimentos da Lua. A Lua faz rotação, que é ela em volta dela mesma. Ela faz a translação, que é ela em volta do Sol, junto com a Terra. E a revolução, que basicamente é a Lua se movimentando em volta da Terra. E aí nós temos a rotação da Terra é responsável pela sucessão dos dias e das noites, ou seja, a mudança
de dia e noite por causa da incidência do Sol. Isso é verdadeiro ou isso é falso? E aí, gente? Falso, tá, gente? Quer dizer, verdadeiro. A rotação da Terra, sim, faz, que a gente já tinha falado sobre isso, ela faz a sucessão dos dias e das noites. Mas a translação, o que que é a translação, gente? Aqui fala que ela é o principal responsável pelas estações do ano. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Será que a translação é responsável pelas estações do ano? Sim, gente, a translação é uma das responsáveis pelas estações do ano. Ela faz isso sozinha? Não. A Terra também tem uma inclinação, inclusive de 23 graus, que também auxilia, também é um dos grandes responsáveis pelas estações do ano, que são 4, certo? Vênus e Urano possuem rotação retrógrada, ou seja, giram no sentido contrário ao da maioria dos planetas. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro, tá, gente? Como eu falei, os planetas, no geral, eles se movimentam no sentido. Vamos pensar que isso aqui é um relógio, tá? Que é 12 e aqui é 6. Os planetas, geralmente, no geral, eles se movimentam em sentido anti-horário, tá? Que é nessa direção aqui. Só que Vênus e Urano, eles se movimentam no sentido horário. Então, eles fazem movimento normal como se fosse um relógio. Tá bom? Então, Vênus e Urano tem rotação que a gente chama de retrógrada. A Lua demora aproximadamente o mesmo tempo para completar tanto o movimento dela em volta dela mesma, como da revolução ao redor da Terra. Isso é verdadeiro ou isso é falso? E aí, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá, gente? A rotação e a revolução da Lua dá ao mesmo tempo, que são 28 dias. E a translação dos planetas ao redor do Sol seguem órbitas perfeitamente circulares, elas são totalmente redondas. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Falso, viu, gente? Como eu falei, se fosse aqui o Sol, meu Sol bem bonitinho. Em volta dela tem os planetas, só que eles não se movimentam em forma de circular, eles são meio elípticos, né? Que é meio um ovalado, tá? Netuno leva mais tempo para completar uma translação, que é a formação do ano, do que Saturno. Você vai pegar aqui e olhar na tabela, Netuno e Saturno. Qual que tem a maior translação? Qual que demora mais dias para um ano acontecer? Verdadeiro ou falso? Sim, gente. Translação tem que lembrar sempre que translação, quanto mais longe do Sol, mais tempo demora. Quanto mais perto do Sol, menos tempo demora. Então, os mais perto são os que estão mais perto do Sol, que é Mercúrio, Vênus e Terra. Tá? E os mais distantes são os que estão mais longe. A rotação não tem relação com isso, tá? A rotação tem relação com outras coisas que mais para frente a gente conversa sobre isso. E se a rotação da Terra fosse mais rápida, os dias seriam mais curtos? A rotação da Terra demora quanto tempo? 24 horas. Mas se ela fosse mais rápida, os dias seriam mais curtos? Ou será que eles seriam mais longos? Verdadeiro, gente. A gente tem que lembrar que a rotação quer dizer que uma rotação da Terra demora 24 horas. Se a rotação da Terra demorasse 20 horas, um dia seria 20 horas. Então, seria menos tempo. O tempo que um planeta leva para completar uma translação é chamado de período orbital. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, tá, gente? O período orbital quer dizer que é o tempo que demora para um planeta, ou um planeta não, ou um asteroide,
se movimentar pela órbita. Então, chamado de período orbital. Todos os planetas do Sistema Solar possuem a mesma duração de rotação. Todos têm a mesma rotação, o mesmo tempo, todos são 24 horas, todos são 35. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, gente. Se você olhar aqui, ó, todos os planetas têm tempos de rotação diferentes, tá? Então cada um tem uma rotação diferente. O mais rápido é Júpiter, depois Saturno, e os mais demorados é Mercúrio e Vênus, que são os que têm maior duração de dias. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre os planetas, aprender um pouco sobre a diferença de rotação, que basicamente é o planeta se movimentando em volta dele mesmo. Entender o conceito de translação, que é o movimento do planeta em volta de uma estrela, que é a Terra, que é o Sol, mas não necessariamente. Nós temos outros planetas sem ser esse. Nós temos os exoplanetas, que são planetas que vivem perto de outras estrelas. Que depois vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso também. Então, lembrando que o Sol, ele não é uma estrela grande, ele é uma estrela considerada anã, inclusive, que não está distante, inclusive, do seu período final, do seu desaparecimento, né? Lembrando que é uma estrela pequena. Sol é uma estrela de cor branca, geralmente, considerado como uma estrela de cor branca. E o Sol é uma das únicas estrelas que a gente conhece que ele não está inserido dentro de uma constelação. Se você quiser saber mais curiosidades, se você quiser saber mais sobre a OBA, quiser saber mais sobre os planetas, sobre as constelações, sobre os conteúdos que vão cair na Olimpíada Brasileira de Astronomia, siga a gente, curte nosso canal, compartilha com quem você gosta e, se possível, insira nos comentários o que você mais gostou de aprender hoje, tá bom? Por hoje é isso. Tchau!